E hoje tivemos um dia extremamente agitado para o Bitcoin, para as criptomoedas e para todos os mercados do mundo. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos que ocorreram hoje do ponto de vista macroeconômico e como eles impactam os mercados nos próximos dias. Também vou atualizar a análise de sentimento, comentar a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Também não se esqueça de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam rápido quando aparecem notícias importantes, beleza? Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação. O que está acontecendo hoje, né? Hoje era a famosa super quarta, né? Dia 1º de maio, feriado no Brasil, dia do trabalhador, mas lá fora, meus amigos, a coisa tava pegando, tá? Inclusive eu tô curioso para ver como que a bolsa vai abrir amanhã, a bolsa brasileira, depois dessa confusão toda, né? Mas enfim, vamos voltar aqui pro Bitcoin, que é o tema central. Bitcoin caiu forte aí, né? Ali por volta da madrugada aqui no horário de Brasília, o Bitcoin caiu forte, tá? E galera, essa queda do Bitcoin, na minha visão, que aconteceu antes desse evento do Fed, é os investidores fechando posições, tá? Muitas pessoas não queriam ir para um evento como esse que ocorreria hoje, posicionadas aí, apostando no mercado, porque as pessoas ficam com medo, tá? Então, primeira coisa, tá? E isso não só no Bitcoin, galera. Ontem as bolsas americanas também caíram forte em função disso, tá? Os investidores fechando suas posições, vendendo seus ativos. Olha, tô no lucro, vou vender um pouco, tá? Mas o mais importante aqui no caso do Bitcoin, galera, é que ele agora está abaixo de um nível extremamente importante que eu vinha falando com vocês, tá? Galera, tem semanas que o Bitcoin tá aqui para romper os 60 mil dólares e não rompe. E agora, será que rompeu? Galera, eu acho que a gente tem que esperar hoje, esse dia 1º de maio, às 21 horas da noite, para a gente ver como vai fechar o gráfico diário, tá? Se a gente fechar com candle de força aqui abaixo de 60 mil dólares, meus amigos, aí a coisa complica, tá? Mais especificamente abaixo dos 59 mil. O suporte é nos 60 mil, mas a gente precisa fechar numa certa distância para a gente poder falar em rompimento, tá? Se o Bitcoin fechar, por exemplo, nessa região dos 57.800 dólares, como ele está agora, é uma confirmação de que a gente está rompendo para baixo esse topo duplo, tá? E lembrando, se a gente confirmar esse rompimento, o alvo para o Bitcoin inicial, é ali na região dos 51, 50 mil dólares, tá? Então a gente está falando que o Bitcoin pode cair mais nos próximos dias ou horas se a gente fechar aqui abaixo dos 59 mil, tá? Então os gráficos não estão mentindo, eles estão dando sinais de queda aí nos últimos dias, tá? A gente vem alertando aqui no canal e muitos outros traders também estão alertando aí para os problemas que estão acontecendo, tá? Em termos de gráfico, pessoal, não temos padrões novos, tá? O Bitcoin está muito volátil agora de tarde, é o que eu sempre falo, tem que evitar de operar em dia de Fed, porque o mercado faz muitas coisas imprevisíveis, né? Ele deu uma subida ali durante o horário da reunião, depois devolveu tudo, tá? E, meus amigos, o mercado americano não foi diferente, tá? Vejam o que aconteceu, né? Ele subiu ali no final da reunião, no final do pronunciamento do Jerome Powell e depois caiu, tá? E assim, o que eu tô vendo aqui é que a coisa complicou. Vou falar aqui para vocês do ponto de vista macroeconômico que a gente teve hoje. Está começando pelos dados da manhã. Tivemos o primeiro dado macroeconômico que foi divulgado hoje, a variação de empregos privados ADP vindo acima da expectativa, o que é péssimo para o mercado, tá? Para quem não sabe, variação de empregos privados ADP é um dado que ele dá uma dica de como vai ser o payroll na sexta-feira, tá? Então, veio acima da expectativa, mais baixo do que o anterior que veio 208 mil, mas acima da expectativa. Mostrou que a criação de empregos lá nos Estados Unidos segue forte e foi forte em abril, tá? Depois vem o PMI industrial de abril, a expectativa era que ele viesse 49,9, mostrando uma contração, mas ele veio 50, tá? Então, acima da expectativa também, abaixo de março, mas acima da expectativa, tá? Então, mostra que o setor industrial tá forte. Aí o PMI industrial ISM de abril já veio abaixo do esperado, mostrando uma contração, né? Então ficou uma coisa meio dúbia, ficou uma coisa meio confusa, né? Porque a gente tem dois dados aqui, um veio bom e o outro meio que anulou, tá? E aí depois tivemos a oferta de empregos Jolly, só que a oferta de empregos Jolly, pessoal, a gente tem que lembrar que ela é de março, tá? Então é um dado que a gente está basicamente olhando aí no espelho, né? É algo que está lá para trás, é algo que já passou, tá? O mais importante para mim é a variação de empregos privados ADP, porque ela mostra o que ocorreu no mês de abril, tá? Então, e aí na parte da tarde, meus amigos, passamos para taxa de juros, declaração do FONC, que foi o horário mais agitado para os mercados.
E teve algumas falas aí do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que chamaram mais atenção do mercado, tá? E, assim, a mais importante que ele falou, uma das coisas que ele falou que chamou muita atenção é que eles vão manter os juros no patamar atual pelo tempo que for necessário, tá? Ele também falou uma coisa aí que não animou os mercados, né? Pelo contrário, desanimou. Ele falou que a inflação está demasiadamente alta, tá? E que o futuro segue incerto. E, assim, se a gente juntar essas duas coisas que ele falou aí, né, de manter os juros no patamar atual pelo tempo que for necessário e que a inflação está resiliente, quer dizer que não vai ter corte de juros em breve, tá? Ele também falou que o próximo passo do Fed não é subir os juros. Então, aquela discussão aí que algumas pessoas estavam levantando no mercado de que poderia subir mais ainda os juros, ela foi para escanteio, tá? E é algo que eu acho que não faz sentido, porque os juros já estão excessivamente altos nos Estados Unidos, o maior patamar dos últimos 22 anos, tá? E, assim, galera, o tom dele afastou o aumento de juros, mas ele não deu certeza de que os juros vai cair tão cedo. E isso acabou impactando aí na precificação do mercado de juros, o que a gente consegue ver nitidamente aqui nos gráficos da CME. Quando a gente olha aqui, galera, a gente tem que olhar para setembro, tá? Porque é quando que o mercado estava naquela dúvida se ia ter corte de juros ou não, tá? E olhem isso, a probabilidade de corte para 5,25 caiu para 42,6, tá? Então tá abaixo de 50%. E 46,2% de chance de o Fed manter os juros nesse patamar aí de 5,5 até setembro, tá? Então assim, meus amigos, a coisa complicou, tá? Quando a gente olha aqui para novembro, né, a gente não vê aqui também possibilidade de corte de juros, tá? Então, a gente está 42% de expectativa de corte de juros em novembro. E só em dezembro que o mercado está apostando mais na possibilidade de corte de juros. Então, o que apareceu hoje foi algo que indica que nós, no mercado, todos os mercados terão que conviver pelo menos aí até setembro, até dezembro de 2024, com juros extremamente elevados nos Estados Unidos. Tá? Isso pelo menos de acordo com os dados de inflação que a gente teve nos últimos tempos. É lógico, galera, que a gente tem que ter consciência de que isso pode mudar, tá? Pode ser que nos próximos meses a gente comece a ter dados mostrando a inflação caindo, e aí pode mudar isso tudo. O mercado pode começar a precificar de novo um corte de juros em setembro, tá? Então a gente vai ter que estar sempre acompanhando os dados. O pessoal reclama muito, fala que Tainan fala que amanhã vai ser decisivo, né? E é porque vai, tá, galera? É porque sempre vai. Sempre que a gente tiver dados de inflação, sempre que a gente tiver falas do Jerome Powell, isso vai sim ser decisivo para os mercados. Dados do mercado de trabalho também são decisivos, tá? Então, o que a gente está tendo nos últimos tempos são dados mostrando que a economia dos Estados Unidos está forte, se a economia está forte e a inflação andou até subindo um pouco, é sinal de que talvez não possa cortar juros. Tá? E para a gente ter uma alta nos mercados, a gente precisa de corte de juros. Tá? Sem corte de juros, com juros elevados nos patamares atuais, é difícil a gente ter um desempenho aí constante, uma subida sustentável por parte dos mercados, né? E principalmente mercados que já subiram muito nos últimos tempos. Tá? Então isso acaba sendo aí um motivo para os mercados realizarem lucro. Indo aqui para análise de sentimento, a gente vê que a gente teve uma liquidação daquele pessoal que estava apostando na alta ontem, né? Ontem, como eu disse para vocês, a gente tinha um péssimo sinal aqui no TRDR, tá? Que muita gente abriu posição longa. Eu falei, galera, cuidado, isso daqui é sinal de que as baleias podem querer jogar o mercado para baixo aí para liquidar esse pessoal. Não deu outra, né? Jogou para baixo, liquidou. A gente vê que depois dessa queda aí, dessa movimentação no mercado, o Open Interest, ele praticamente voltou para o mesmo ponto em que ele estava, tá? A taxa de funding até abaixou um pouco. Mas o que a gente tem aqui é o seguinte, tá? A gente continua com o long short ratio ali na casa dos 3, meus amigos. Então, mostra que a maioria das pessoas que estão no mercado estão alavancadas, no caso dos mercados futuros da Binance, né? Estão alavancadas apostando na alta. Se a maioria está apostando na alta, é sinal de que ainda tem espaço para as baleias jogarem para baixo e liquidar o pessoal que está apostando na alta, tá? Então, tem muita gente presa aí em posições de trading no mercado, né? Então, eu acho que isso daqui é um sinal péssimo, tá? É um sinal de que talvez a gente possa ver mais quedas aí nas próximas horas ou dias, tá? Enquanto isso daqui não mudar, é lógico que isso aqui pode mudar de uma hora para outra, mas do jeito que tá aqui com 3 pessoas apostando na alta para cada pessoa que aposta na baixa, quer dizer que tem muito dinheiro abaixo aí para as baleias buscarem, tá? Aqui no Liquidation Rich Map da Highblock é que eu vejo uma coisa aí meio complicada, tá? Quando a gente olha aqui para os indicadores de sentimento, né, da Highblock,
A gente vê ali muita liquidez ali na região dos 65 mil dólares, mas meus amigos, vou ser sincero com vocês, eu acho que boa parte dessa liquidez que se formou quando o Bitcoin estava nos 63, 64 mil dólares, lá na região dos 65 mil dólares, ela já não existe mais, tá? Porque essa liquidez aqui em cima é de pessoas que estavam extremamente alavancadas, apostando que o mercado iria cair, tá? E o Bitcoin não só saiu da região dos 64 mil dólares, como chegou a bater a região de 56 mil dólares, dependendo da corretora que você olha, tá? Então isso aí mostra o seguinte, aquele pessoal que estava extremamente alavancado apostando na queda com liquidação em 65 mil, muitos deles podem ter fechado suas posições alavancadas, tá? Se estavam alavancados, tiveram um grande lucro, né? Então, a gente tem essa situação aqui, onde muita dessa liquidez que é mostrada aqui no mapa de calor pode não existir. Pegamos a liquidez ali na região de 58, 57 mil dólares, só que agora está formando bastante liquidez ali na região de 51 mil dólares, que é justamente o alvo daquele topo duplo que a gente tem no gráfico do Bitcoin, aí que está aparentemente sendo rompido, tá? Então, meus amigos, o que eu estou vendo aqui é sinais de mais queda, tá? Eu não estou conseguindo, por enquanto, ver sinais de alta, nem na análise gráfica. A análise gráfica está indicando que vai ali para o 51. Ali no TRDR, muito mais pessoas apostando na alta do que na baixa, sinal de queda. Tá? Aqui no mapa de calor da High Block, mais liquidez ali no 51. Tá acumulando liquidez ali. O pessoal que está apostando em long aí, a gente vê que o pessoal começou a apostar em long quando o Bitcoin estava no 60, ficou preso, tá? O pessoal, muitos ficaram com a liquidação ali no 51. Então, eu estou vendo motivos para o Bitcoin buscar a região dos 51 mil dólares nos próximos dias ou horas. Infelizmente, eu não consigo dizer para você exatamente quando. Pode ser amanhã, pode ser daqui a algumas horas, mas pode levar dias para isso acontecer, tá? Mas o gráfico, tudo está indicando aí que ele pode cair mais, viu? E não podemos olhar só para o Bitcoin, temos que falar aqui também das altcoins, ver o que está acontecendo. Começando aqui pela Ethereum, pessoal. Quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum para ver o que está acontecendo no gráfico da Ethereum, a gente tem aquele cenário dos últimos dias, né? A Ethereum agora está 2.900 dólares, chegou ali na região dos 2.830 hoje, tá? E a Ethereum, para mim, é a mesma situação dos últimos dias, pessoal. Rompeu para baixo uma bandeira de baixa, que é um padrão que normalmente indica continuação da tendência de baixa, com alvo ali na região dos 2.550 dólares, tá? Então, para mim, a Ethereum vai cair para os 2.550 dólares, e isso, na minha visão, é muito mais do que só o gráfico da Ethereum que está indicando que a Ethereum pode cair, tá? Isso aqui indica que a maioria das altcoins podem corrigir, porque geralmente quando a Ethereum corrige, as altcoins também têm uma performance ruim, tá? E aí vamos começar aqui pela Matic, né, que é uma das moedas que estavam em um ponto aí decisivo, tá? Matic, galera, apesar da queda de hoje, ela está se mantendo, viu? Isso que eu estou até impressionado aqui, tá? Mas, de qualquer forma, ela parece estar rompendo para baixo o topo duplo com alvo ali na região dos 50 centavos de dólar, tá? Que é a região de suporte mais próxima que ela tem. Então, eu vejo aí grande possibilidade da Matic ir para os 50 centavos de dólares nos próximos dias, principalmente se o Bitcoin for buscar os 51 mil dólares, como tudo está indicando, pelo menos nesse momento. E também temos que falar aqui da situação da ADA Cardano, né, que é outra moeda que todo mundo sempre quer saber do que está acontecendo. Ela, galera, é outra que está na beira do precipício. O engraçado desse dia de hoje é que a Ethereum está performando mal, o Bitcoin principalmente, tá, mas as altcoins estão se segurando aí, a maioria delas, viu? A Cardano não rompeu para baixo aquele topo duplo por enquanto, mas se ela perder essa região dos 44 centavos de dólares, o alvo para ela tá lá na região dos 26 centavos de dólar, tá? Então, Cardano corre um sério risco aí de corrigir. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a BNB, né? A Binance Coin, que também o pessoal tá sempre querendo saber, tá? Ela parece estar formando aí um triângulo ascendente, mas ao mesmo tempo também parece ter rompido uma cunha ascendente, tá? E a cunha ascendente aqui indicaria alta, só que a BNB, galera, ela não tá tendo uma performance tão ruim hoje, não, tá? 3,5% de queda num dia em que o mercado tá despencando, ela tá se mantendo, tá? Então aquele triângulo ascendente dela parece estar de pé ainda por enquanto, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Solana. Solana, tem uns dias aí que eu não comento sobre ela, tá? O gráfico da Solana tá também no ponto limite. E a Solana tá subindo 6% hoje no dia de queda do Bitcoin. Olha para você ver, galera. É sinal de que essa região de suporte aqui que a Solana está, ela se segura bem, né? Ela mantém a Solana bem firme aí, tá? É um sinal de que se o Bitcoin reverter aí para cima, né? Não tem sinais disso, mas se ele reverter para cima, essa região poderia ser suporte aí para a Solana fazer um movimento de alta, tá? Mas por enquanto não tem nenhum padrão gráfico aí indicando alta muito consistente para a Solana, tá? NEAR, pessoal. NEAR, vamos ver aqui o gráfico da NEAR, o que está acontecendo.
NEA rompeu para baixo um topo duplo aqui no gráfico de 1 hora, já bateu o alvo, tá? E no gráfico diário, se ela perder a região dos 4 dólares e 28 centavos, aí ela forma um topo duplo maior, mas não está acontecendo porque as altcoins, muitas delas estão até se segurando hoje, tá? A VAX, né? Temos que ver aqui o gráfico da VAX também, que é outra que o pessoal sempre está falando dela, tá? E a VAX, meus amigos, deixa eu ver, colocar no gráfico aqui da Binance, que tem um histórico maior. A VAX também está numa região complicada, tá? Se ela romper para baixo os 27 dólares ali, vai formar um topo duplo com alvo nos 14, tá? Não rompeu ainda, mas fiquem de olho, porque eu penso que se o Bitcoin for buscar os 50 mil, eu acho que muitas altcoins podem acabar rompendo para baixo aí os seus suportes, tá? E essa é a situação que a gente tem no mercado hoje, tá? Altcoins aí caindo, Bitcoin caindo, e a gente tem que ver agora como que o Bitcoin vai fechar, pessoal. Mas eu penso que o Bitcoin fechando abaixo de 59 mil no gráfico diário às 21 horas de hoje, já é o sinal suficiente que a gente precisa para dizer que acabou, tá? Que provavelmente ele vai buscar os 51 mil dólares. No mais, desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.